Olá, vamos meditar sobre a palavra de Deus? Antes de tudo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem medo do fogo? O fogo, ele não é uma substância, ele é um fenômeno que é o resultado da combustão de alguns materiais. E ele produz luz e produz calor. E em alguns casos, o fogo pode se alastrar tanto, pode ganhar proporções tão grandes e causar uma grande destruição. E é motivo para se ter medo. Ele queima, ele faz feridas, mas existe um fogo do qual nós não precisamos ter medo, que é o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele tem duas implicações. Ele se manifesta de duas maneiras. Ele é o fogo que preserva a vida e é o fogo consumidor. São duas facetas sobrenaturais, das quais não precisamos ter medo. Primeira coisa, o fogo que preserva a vida. O fogo é a própria identidade de Deus. Foi a maneira pela qual ele se apresentou a Moisés, a maneira como ele se materializou diante de Moisés. Nós vemos no texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, o seguinte: ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. O texto coloca que apareceu o anjo de Deus com letra maiúscula. Anjo com letra maiúscula, anjo do Senhor, melhor dizendo, do Senhor. Quando aparece dessa forma, ele está representando o próprio Deus. Então ele se manifestou a Moisés através do fogo. E era um fogo sobrenatural. O fogo caiu sobre uma planta, que era a sarça, só que a planta não se queimava, não se consumia. Então, quando nós vemos sobre esse aspecto, nós precisamos desejar esse fogo e não temê-lo. Desejar ter a presença de Deus conosco. O fogo também, ele deve estar no altar de Deus e não se apagar. Deve ser contínuo, deve ser preservado. No texto de Levítico 6, versículo 13, nós vemos o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós somos o santuário de Deus. Em 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos esse santuário e o altar ele está dentro do santuário. Então, nesse altar, que é o nosso coração, que está dentro do templo do Senhor, é nesse altar que o fogo não deve se apagar, o fogo deve arder continuamente. Ou seja, a presença de Deus deve estar continuamente no nosso coração, se manifestando e se revelando em nós. O fogo de Deus, ele é luz que nos guia. No texto de Êxodo 13, versículo 21, diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Está se referindo à passagem do povo de Deus, do povo de Israel, pelo deserto. Então, essa luz que vem desse fogo, que é a presença de Deus, serve para iluminar o nosso caminho, para dar a direção. Olha quantas coisas boas, quantas coisas maravilhosas esse fogo pode trazer até nós. Mas tem um detalhe: nós precisamos ter o nosso coração limpo para que esse fogo encontre lugar para se manifestar. Quando o profeta Elias pediu a Deus que enviasse fogo dos céus para manifestar o poder de Deus diante daqueles profetas de um falso Deus chamado Baal, Elias restaurou o altar. Ele consertou o altar, tirou a cinza antiga. O que é que nós estamos apresentando no altar de Deus? Será que são coisas antigas, coisas que já passaram? Será que estamos lembrando de um tempo em que vivíamos em plena comunhão com Deus, mas que atualmente já não é mais realidade? Então nós precisamos pensar sobre isso, precisamos limpar esse altar para que o fogo de Deus se manifeste. Nós vemos no texto de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz assim: então Elias disse a todo o povo:
chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele consertou, botou pedras novas, limpou, jogou água. E no versículo 37 diz o seguinte: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então Deus atendeu ao profeta, porque ele estava preparado para receber a presença de Deus em forma de fogo. Esse é o fogo que preserva a vida. Esse é o fogo que mantém, traz a manutenção da nossa vida. Mas nós vimos também que há uma segunda faceta do fogo de Deus. Ele é fogo consumidor. Mesmo assim, não precisamos ter medo dele, porque o objetivo desse fogo é de tirar as impurezas, é de consumir aquilo que não agrada a Deus, consumir o pecado. Ao mesmo tempo que ele preserva a essência, né, a criação original, ele limpa, purifica, tira as impurezas. Malaquias, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Então Deus é como fogo do ourives. Quando o ouro ele é queimado no fogo, ele se torna líquido, ele se torna maleável e saem as impurezas e fica somente a essência, somente a matéria original. E é isso que Deus quer fazer conosco. Quer nos purificar, quer tirar aquilo que não agrada a Ele e que nós sejamos maleáveis, que nós sejamos moldáveis a esse Deus. Então não precisamos ter medo, porque esse fogo consumidor é para consumir o que há de mal, consumir o pecado, as coisas que não agradam a Deus, porque a essência desse fogo é a preservação da vida. A própria vida de Deus em nós, a presença de Deus em nós. Que nós possamos desejar ardentemente esse fogo e ter o nosso altar puro, limpo, para que ele se manifeste.